Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6, versos 11 ao 16. Juízes capítulo 6, verso 11 ao 16. Amém? Então, você também vai acompanhar aí. Olha a palavra do Senhor que diz: Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o aberezesita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Amém? Senhor, a tua palavra nesse momento foi lida. Que o Espírito Santo nos conduza, que nos ensine, que abra nossa mente, nosso coração, para aprendermos mais de Ti. Tira todo bloqueio na mente, tira toda a preocupação, tudo aquilo que atrapalha o fluir do Teu Espírito nessa noite. Mas nós te pedimos, Espírito Santo, vá à frente, conduza a nossa vida como instrumento em Tuas mãos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Então, meus queridos irmãos e irmãs, como a nossa amada irmã Elaine até falou aqui no início, tem dias que nós não sentimos nada, tem dias que nós estamos tristes, tem dia que nós estamos felizes, tem dias que nós estamos mais ou menos, tem dias que nós estamos fogo puro, né? Mas tem dias que nós estamos um pouquinho cabisbaixo. Tem vezes que nós estamos animados, tem dia que nós estamos com desânimo, mas esse é o nosso dia a dia, é essa nossa caminhada. O que nós precisamos é pedir força para o Senhor, para que nós venhamos romper as lutas diante da nossa vida. Amém? O caso aqui é um caso de Gideão, um homem muito conhecido, né, por todos nós, na Bíblia. Ele precisava ser tratado por Deus. Toda vez que você vai enfrentar uma batalha, toda vez que existir alguma coisa grande na sua vida, você vai ser preparado, você vai ser tratado pelo Senhor. O Senhor sempre vai fazer isso. Ele vai te tratar naquela área que você precisa. Talvez seja na área da paciência, talvez seja na área do medo, né? Aquele sentimento de medo, talvez seja um sentimento de ansiedade. Aqui, Gideão estava sendo tratado por Deus, estava sendo, aleluia, moldado pelo Senhor. Nós lemos aqui no início que quem apareceu para ele foi o anjo.
o anjo do Senhor aparece para ele, e a primeira coisa, né, que ele fala para Gideão é que o Senhor é contigo, varão valoroso. A primeira palavra que foi decretada sobre a vida de Gideão foi uma palavra de vitória, uma palavra de ânimo. O Senhor está com você, varão. O Senhor está contigo, varão valoroso. Gideão estava juntamente lá, malhando trigo no lagar. Lagar não era um lugar de malhar trigo, na verdade. E ele estava tendo essa inteligência para que os medianitas não viessem roubar a comida dele. Gideão era um cara inteligente. Ele estava justamente no lugar, fazendo uma outra coisa que não tinha nada a ver, para esconder aquele trigo, para que não perdesse também o trigo. Por quê? Porque se você ler lá no capítulo 6, logo no início, você vai ver que o povo, os filhos de Israel, né, eles começaram a ser escravizados, uma servidão pelos medianitas. Por quê? Olha só, olha o verso, capítulo 6, verso 1, diz o seguinte: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos, e prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e nas cavernas, e nas fortificações. Os medianitas vinham e saqueava tudo de Israel, o que eles plantavam, pegavam tudo. E Gideão estava justamente vivendo uma situação, né, estrategicamente, guardando, malhando aquele trigo no lagar, onde não era para fazer. Nós lemos isso aqui. Então o anjo do Senhor, observando, apareceu para ele. Você acha que se você estiver numa situação difícil, né, como eu falei, tem dias que nós estamos com situação difícil, estamos tristes, né, estamos felizes. A situação que eles estavam vivendo, principalmente Gideão, era a situação o quê? De tristeza. Perdendo alimento, sendo escravizado, sendo saqueado, vivendo o quê? Uma situação muito difícil. E quem está vivendo uma situação difícil vai estar assim, aleluia, glória a Deus, será que vai estar assim o tempo todo? Não, não vai estar assim o tempo todo. Você é humano, você tem sentimento, né? Se você receber uma notícia ruim, você vai ficar triste com aquela notícia. Como também se receber notícia muito boa, você também vai ficar feliz. Então, o anjo observa Gideão e aparece para ele e fala, olha, a primeira palavra, já sabendo de toda a circunstância, já sabendo de todos os problemas que eles estavam vivendo, chega para ele e fala assim, olha, o Senhor é contigo, varão valoroso, guerreiro valente, é isso que significa. Então, precisou o anjo aparecer e falar isso para ele. Precisou dessa injeção de ânimo na vida dele, porque ele precisava daquilo ali. E quantas vezes nós precisamos de uma palavra que venha nos levantar, uma palavra que não venha trazer alegria, uma palavra que não venha nos sustentar. Nós precisamos. E Deus usa nossos irmãos, Deus usa o pastor, Deus usa os nossos líderes, Deus usa. Mas nós precisamos ficar atentos àquilo que Deus tem falado conosco. Quantas e quantas vezes, às vezes eu passei algumas situações, eu estava assim, meio preocupado, né? Pensativo, e de repente, assim, como é que será essa situação? Que às vezes você fica assim, meu Deus, como é que vai ser? Como é que eu vou resolver esse problema? Aí vem a palavra, vem alguém, aconteceu isso. Você não fica, eu várias vezes eu já fiquei, poxa vida, graças a Deus, uma palavra de ânimo.
E essa foi a primeira palavra que o anjo falou com Gideão. Não deu boa noite, não perguntou se podia chegar, não perguntou o nome dele, não falou nada disso. A primeira palavra foi essa: olha, o Senhor é contigo. Então nessa noite, meu amado irmão, minha irmã, você que também está em casa, crê nessa palavra, que o Senhor é contigo nessa luta, Ele vai pelejar por você, porque Ele está com você, aleluia. O que nós precisamos é crer. Então Gideão, logo em seguida, né, mas ele responde, e ele fala: ai, Senhor meu, olha só, às vezes a gente fica assim, meio choroso, meio se lamentando, né? Ai, mas será? Mas por quê? E isso, aquilo. Ele fez mais ou menos isso. Ele se lamentou: ah, mas Senhor, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que todo esse mal nos sobreveio? Olha só, questionando Deus, questionando o anjo. Mas por que tudo isso está acontecendo? Por que nós estamos nessa miséria? Por que nós estamos sendo saqueados? Por que nós estamos aqui vivendo essa tristeza? Por que isso? Meu irmão, olha só, vamos ser honestos. Quando está tudo muito bem, a gente fica tranquilão, rindo de canto a canto da boca. É verdade ou não é? Mas se der um negócio errado, se começar a dar um problema, a gente já começa: ai, Senhor, mas por que isso? Eu sou teu servo. Não é assim? Eu sou tua serva. Mas por que todo esse mal? Mas por que isso? A gente logo já começa a ficar, acende, né, sinal de alerta na nossa vida. Opa, mas por quê? Porque isso é normal também no ser humano. Ele perguntou: por que isso? E ele relata, olha só, você vê que ele sabia de tudo que estava acontecendo. E ele relata: e o que é feito de todas as suas maravilhas? Nossa, quantas e quantas maravilhas aconteceram, milagres durante toda, desde o início até onde ele estava, né? E que os nossos pais nos contaram, dizendo: nos fez o Senhor subir do Egito? Nossa, alimento, né? Pão, maná, cordonizes, mar vermelho, água brotando na rocha. Ele sabia da história, ele sabia de tudo, ele não estava inocente. Só que, meu querido, meu irmão, minha irmã, toda obediência tem consequência, desobediência também tem consequência. Nós lemos justamente o capítulo 6, verso 1, fala sobre isso. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Eles fizeram algo de errado à vista do Senhor. Não andaram como é que o Senhor queria. Então, estava sendo tratado. Então, não reclame, não questione quando Deus começar a tratar a sua vida. Quando Deus começar a tratar você, porque Ele está te preparando para alguma coisa melhor, para você estar capacitado para algo diferente, certo? Sim ou não? Amém? Glória a Deus. Meus queridos, então ele começa a relatar. Não fez o Senhor subir do Egito? Então ele sabia tudo que tinha acontecido. Porém agora o Senhor aqui que está um negócio, sabe, interessante. Porém, olha só o que ele fala. Ele vai lá, ele recebe aquela palavra-chave da vitória sobre a vida dele, ele recebe aquilo ali, mas vem com lamentação, vem com questionamentos. Estava sendo tratado na alma também, né? Estava ali, e ele fala assim, ó: porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Meu querido, ele estava falando uma coisa, que o Senhor, ele não desampara ninguém.
Olha só quem está dizendo, mas o Senhor nos desamparou. Olha o que nós estamos vivendo, nada disso. A Bíblia diz, uma mãe pode esquecer do seu filho. Eu, todavia, o Senhor, jamais te esquecerei de ti. Uma mãe pode esquecer de um filho que amamenta, mas o Senhor jamais esquece de você. E você vai ver que Jesus falou uma coisa muito importante também, que eis que estou convosco, só hoje? Não. Só na metade do dia? Não. Todos os dias, eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Então vamos lá. Gideão estava equivocado, ele estava triste, estava vivendo difícil, tudo bem, estava, sofrendo, então a pessoa acaba falando algumas coisas que não deve falar, mas o Senhor jamais vai desamparar aqueles que são filhos, aqueles que o buscam, aleluia. Então depois que ele pegou e falou tudo isso, o que o anjo poderia argumentar, poderia ter exortado ele, poderia ter feito uma série de coisas com ele, Começou a falar, mas o que o anjo fez? Então, o Senhor, olhou para ele, ou seja, olhou para dentro dele, olhou para ele, olhou para a vida dele, em todos os aspectos, emocional, material, tudo, ele olhou e falou o seguinte, olha só, vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos medianitas. Viu que palavra? A palavra que a segunda vez, outra injeção de ânimo na vida daquele homem, de Gideão. E nós sabemos a história, que Gideão venceu um exército, somente com 300. Você sabe da história, você vai ler depois ali, eu não vou falar sobre isso, mas você vai ver lá, que ele venceu. Então ele pega, o anjo, ele fala isso para ele, olhou para ele e disse, vai nesta tua força. Gideão, você é inteligente, você é estrategista, você tem essa força dentro de você, você vai conseguir. Não fica aí cabisbaixo, murmurando, reclamando, dizendo isso, as maravilhas. Não fica nessa não, Gideão. Gideão, vai nessa tua força que tu tem dentro de você aí, meu querido. Vambora, levanta que através de você, você vai livrar o povo de Israel dos medianitas. É isso que ele vai fazer, é isso que você vai fazer. Aleluia, glórias a Deus, amém? É isso. Porventura, aí vem de novo, porventura, não te enviei eu? Ou seja, o que está dizendo? Vai nessa tua força, vai em frente que você vai conseguir, que eu não te enviei, ou seja, eu pelejo por você. Eu não sei qual tipo de guerra, tipo de luta, não sei a dimensão que você esteja vivendo. Talvez, meu irmão, é um negócio muito grande, talvez seja um negócio muito pequeno, talvez seja uma circunstância difícil, mas eu quero te dizer, e a palavra de Deus nos garante, que você precisa ir nessa tua força. Você precisa se levantar, você precisa levantar a sua cabeça e olhar assim, eu vou vencer em um nome de Jesus. É isso. Eu sempre gosto de mencionar uma parte, tem uma passagem, que quando os homens de Judá, a gente até canta isso, eu sempre gosto porque essa mensagem aqui, eu gosto sempre de citar esse pedaço, porque os grandes homens de Judá, quando eles viram o inimigo, como eu falei, a gente canta, esse louvor de vez em quando aí, eu não sei porque é muito antigo, irmão? Talvez seja da minha época, uns 20 e tantos para trás. Então, a garotada hoje já está cantando tudo, só coisa nova.
E ele falou assim, quando eles viram o inimigo, o que eles falaram? O que o Senhor falou para ela? Abaixa a espada e levanta um louvor. Abaixa a espada e levanta um louvor. Quando os grandes homens de Judá viram o inimigo, o Senhor mandou que não temesse, pois daria a vitória. Mandou abaixar a espada e levantar um louvor. Quem é da antiga conhece esse louvor. Então, meu irmão, minha irmã, é hora de levantarmos louvores a Deus. É hora de dizer, Senhor, vai à frente da minha batalha, porque o Senhor me garante, o Senhor diz que o Senhor não enviou, me enviou. Ele fez isso com Gideão. Então, mais uma vez vem Gideão. Então ele disse, ai Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre de Manassés. Aí vem aquele complexo, né? Eu sou menor, eu não consigo, eu tenho medo, eu sou tímido, eu sou tímida. Opa, é esse tipo. Eu sou menor de você, eu sou o menorzinho da casa de meu pai. Meu querido, eu estava vindo no carro e estava falando com a minha família, minha esposa, estava falando, Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Ele pega uma pessoa insignificante, talvez nada, talvez ser um grau de estudo, talvez ser uma profissão, ele vai pegar, ele vai usar do jeito que ele quer, da forma que ele quer, ele vai usar, meu irmão. Aqui Gideão está reclamando, assim, mas eu sou menor, meu irmão. Talvez você se sinta menor, mas entenda que Deus quer justamente usar o menor, aquele que não é, para confundir quem é. Então não se preocupe com isso. Sabe por quê? O Senhor te observa, o Senhor te dá uma palavra, o Senhor abre o caminho, o Senhor olha a força que existe dentro de você, e você tem o Espírito Santo, aleluia, para te guiar, para te dar sabedoria, para te dar inteligência, para você romper essa guerra, essa batalha. Para de ficar assim. Aí ele chega aqui e fala, mas eu sou menor na casa do meu pai. Mais uma vez, o anjo disse, meu Deus, eu já não aguento mais falar para esse tal de Gideão, não aguento mais. Ele precisa ser trabalhado, ser tratado, e realmente isso aconteceu. E o Senhor disse, portanto, eu hei de ser contigo. Qual o teu medo? Qual o teu problema? Que circunstância é essa? Pegue a palavra, viva a palavra, obedeça a palavra, acrescente no seu coração a fé que Deus vai abrir essa porta para você e te dar a vitória. E foi justamente isso que o anjo falou, o Senhor falou para Gideão. Portanto, eu hei de ser contigo, e tu ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Dá para você? Dá para você entender? Pegou aí o que Deus tem para você nessa noite? Você que está em casa, conseguiu pegar a visão, pegar a mensagem, entender que Deus está no negócio? Deus está dizendo que é contigo. Deus está dizendo, vai nessa tua força. Olha, você vai conseguir romper, você vai conseguir. Levante um louvor. Olhe para o autor e consumador da tua fé nessa noite. Não se lamente, não murmure, não reclame. Somente creia no poder de Deus sobre a sua vida. Meus queridos irmãos e irmãs, Deus quer fazer coisa sobrenatural. Ele foi vencedor, lá na frente, como eu falei. Venceu uma guerra, venceu uma luta enorme, através do Senhor. Então,
Se hoje você estiver sofrendo alguma coisa, algum problema, alguma circunstância difícil, que você talvez assim não tenha, assim, como é que eu vou fazer? Senhor, peça sabedoria, peça inteligência. A Bíblia fala sobre isso, que se a gente não tiver sabedoria, peça a Deus. Lá em Tiago fala sobre isso, que Ele te dá, para você romper, mas não fica desse jeito. Vá em frente, levante sua cabeça nessa causa, levante sua cabeça nessa causa, porque você vai vencer em o nome de Jesus, em o nome de Jesus você vai vencer. Às vezes é difícil, como eu falei no início, nós somos humanos, mas nós precisamos do Espírito Santo, ou melhor, nós temos o Espírito Santo em nossa vida, o Consolador, o que guia, aquele que mostra o caminho correto. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu convido você nessa noite a fechar seus olhos. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Convido você, fique de pé, nós vamos orar, vamos pedir a Deus que Ele venha nos dar força na caminhada, nos dar força, porque esses dias têm sido dias maus, dias difíceis, dias que nós precisamos do sangue do Cordeiro sobre nós. Então, não fica pelos cantos murmurando, não fique se lamentando às vezes com o irmão. Às vezes as pessoas assim, lá vem aquele irmão, já vai contar derrota. Às vezes tem pessoa que tem essa fama, já vai contar derrota, já vai ficar lá reclamando, já vai ficar lá murmurando, já vai começar, não muda. Então nessa noite, eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração nessa noite, feche seus olhos, nós vamos orar, nós vamos pedir ao Senhor nessa noite, que Ele venha fazer a diferença sobre nossas vidas. Senhor, nós somos dependentes do Teu Espírito, Senhor. Quantas guerras, quantos problemas, quantas famílias sofrendo, Senhor, perseguição, abandono dos pais, às vezes da mãe, às vezes do esposo, filhos, Pai, passando situação difícil, netos. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aí enfrentando essa pandemia. Se não for o Senhor, se não fosse o Senhor, a gente não iria aguentar. É o Senhor que está sustentando. Nós estamos rompendo, estamos vencendo, porque nós cremos no Teu poder, na Tua palavra, na Tua direção. Porque, Senhor, se nós estivermos contigo, podemos estar no deserto, é lá que vai brotar água na rocha. Podemos estar no meio do furacão, no meio da tempestade, no meio da tribulação. Uma palavra do Senhor vai dizer: aquieta-te. Espírito Santo, assim como o Senhor falou para o Gideão, o Senhor é contigo, vai nessa tua força, você vai conseguir livrar Israel das mãos dos medianitas, você vai ferir como se fosse um só homem. Senhor, essa palavra é para a nossa vida nessa noite. Podem falar, podem se levantar contra, mas nós iremos romper,
nós estamos sendo tratados pelo Senhor. O Senhor não deixa nenhum filho ser desamparado. Não falta nada para aquele ou aquela que justamente tem o Senhor da sua vida, que é o Senhor Jesus. O Senhor falou que o Senhor estaria conosco, e eu creio nessa palavra, Senhor, desde o dia em que eu coloquei a minha vida em Tuas mãos, e desde esse dia até agora, nunca o Senhor me desamparou, a minha família, e eu creio que tem sido feito assim com todos esses irmãos e irmãs. Em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos nessa noite. Amém e amém. Glórias a Deus. Aleluias. Amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite?